Seguinte, continuando da última sessão. Ripnia, você estava deitada, adormecida, e de repente você acordou no meio da noite com a visão de uma aparição na sua frente. E essa aparição, ela trouxe memórias estranhas para você, coisas que pareciam não pertencer a você. Sabe, uma das fontes mais fantásticas e sobrenaturais são os traumas. Eles podem apagar memórias e momentos, mas eles também podem te causar dor, nostalgia ou até um novo aprendizado. E existem criaturas invasoras que podem tirar isso dos outros. O que para alguns pode ser uma bênção, para outros pode ser uma sentença de morte. Mas as criaturas não se importam com isso. A nostalgia que as cria é normalmente relacionada à música. Por isso, suas formas etéreas representam musicistas com seus instrumentos. Essa aparição que você vê se moldando na sua frente, invadindo as suas memórias, você vê que ela tem uma forma feminina, com o que parece ser um instrumento de maestro em uma das mãos. Ao mesmo tempo que você vê essa criatura se manifestando na sua frente e você tem todos esses pensamentos acontecendo, é como se você tivesse numa paralisia do sono. Você não estava conseguindo se mexer. Você só conseguia olhar constantemente para essa criatura esperando o próximo movimento que ela ia fazer. Só que tão rápido quanto ela apareceu e quanto essas memórias invadiram a sua mente, ao mesmo tempo ela desaparece e você começa a sentir que você está tomando o controle novamente do seu corpo. E agora você está no completo escuro de novo. A única fonte de luz que iluminava o quarto onde você está era aquela aparição que você tinha visto. O que você faz assim que isso acontece? Eu quero olhar pra onde a criatura tava. Ela não tá fazendo nenhum barulho nem nada, só tô ali em choque. Tentando andar furtivamente pra não acordar ninguém. Só pra tipo, mover um pouquinho o colchão pra ver que horas são. Tudo bem, faz um teste de furtividade com -5, porque você tem correntes nos seus pés também. E isso pode fazer barulho. 13. Tá. Você começa a se levantar aí da cama e você tenta ir o mais furtivo possível. Assim, você meio que coloca a mão na corrente para você meio que se guiar de onde que a Agnes está sentada, quer dizer, deitada, né? Para você poder se apoiar na cama e tal. Só que a corrente ela acaba escapando assim, batendo um pouco no chão quando você tá mais ou menos aqui. E você acaba acordando eles. Vocês acordam assim com um barulho metálico, como se correntes tivessem caído contra o chão. Eu quero meio que disfarçar. Ok, vocês não estão vendo nada. Ok. Vocês só ouviram esse barulho. Ai, que foi? Tenta dormir aqui. Só queria saber que oração. Ah, tá. Eu vi um bagulho Eu tô bizarro. dormindo demais. Bizarro? Eu não tô conseguindo te ver. Abre a janela aí. O que ia fazer? Ela tira assim um pouquinho o colchão. Beleza, você começa a colocar o colchão para o lado e o céu lá fora começa a se revelar uma manhã bem clara, assim. Tipo, Manhã? é bem cedinho ainda, parece ser umas... O sol ainda tá pra subir no céu, mas como ao redor da cidade tem aquela redoma de pedras, né, ao redor, é meio difícil de saber exatamente o horário, mas pode estar por volta das 6 ou 7 da manhã. Um novo dia na cidade de Nova Outrora. Ai, tá amanhecendo? Tá. Aponta assim. Entendi. Ai, parece que tá cedo. Não sei. Que horas que vai ser o próximo sinal? Vocês lembram do dia de ontem? O sinal que tinha tocado, ele foi 1 da tarde que tocou o sinal do dia anterior. Bom, acho que a gente chegou meio tarde ontem, depois dos meio-dia. Elliot, você tá dentro do armário, você tá escutando essa conversa do lado de fora. Eu tô em pé, só olhando elas, o que elas estão fazendo pela frente. Elliot, você recebendo isso, você vê que a
que a Hypnia, ela tirou o colchão da frente da janela pra iluminar o quarto. A Agnes, ela se sentou na cama na esquerda, se escutou o barulhinho. E como que tá a feição da Hypnia? Geralmente tava meio sorrindo, mas agora ela tá com uma cara um pouco séria, assim, os olhos dela tão vidrados, ela tá meio um pouquinho assustada. Eu olho pra ela e falo, você disse que viu alguma coisa. Percebi que você tá meio diferente do que antes. Eu vi essa coisa, parecia uma mulher toda verde, com aqueles negócios que maestro usa pra lidar, aqueles negócios. Aquelas varetinhas lá? Essas varetas estranhas. Deve estar aí, cara. Você viu alguém no nosso quarto? Não é alguém, era uma figura humanoide estranha verde. Não sei se você considera isso alguém, né? Acho que você só sonhou com algo. E também tocou aquela mesma música que tocou quando a gente entrou aqui. Eita, que estranho. Tocou uma música? Eu não prestei atenção. Eu também não. Paralisia do sono, né? Não sei. Como que era essa música? Eu não Você sei sabe? escrever. Era um instrumento específico? Era Piano. alguém cantando? Você sabe, você tem certeza de que era um piano, mas não parecia ter só um piano nessa melodia, não. Parecia ter alguns outros instrumentos que estavam meio que obstruídos pela melodia que você escutou pelo piano. Mas parece que tinha mais coisa ali no meio. É quase como se você quisesse lembrar. É tipo, ela ficou passando assim, então, na verdade não era só piano não, era majoritariamente piano, mas tinha algumas coisas do fundo que eu não consegui discernir. Piano. Eu não vi nenhum piano. Nem eu. Não. Mas eu ouvi. Será que era uma música de uma caixa de música? Não Não caixa sei. de música, assim, tipo, que é caixa de som por aí. Será que eles estão... Eles podem estar usando sons para tentar entrar na nossa mente? Tente tampar os ouvidos quando você escutar uma música. Ok. Você lembra de já ter visto ela antes? Ela me parece familiar, eu sei lá. Eu nunca estive aqui. Por que ela parece familiar? Pode A ser mulher- uma música famosa? Parece familiar. Ela se parece familiar pra você, então. Será que alguma memória de alguém do seu passado? Ou da família, talvez? Olha, só tem minha mãe e meu pai. Bom, Também. pode ser sua mãe. Vocês viam TV? Não sei. Como assim, não sabe? Sim, de vez em quando sim. Pode ser alguma música que o governo coloca na TV para nos manipular. Eles sempre fazem isso. Você ainda tá dentro do armário conversando Eu tô. com ela? Ah, tá. Eu tô me arrumando, tô tipo, esfregando minha roupa, estralando Ok. os dedos. Vocês escutam um barulho de cinto, assim, parece que ele tava ficando um pouco mais confortável, só de camiseta pra poder dormir, ele tá meio que se arrumando ali dentro enquanto fala. Nice. Eu abri só uma frestinha, eu tô me acostumando com a luz. Não sei. Falando nisso, Hypnia, você consegue perceber que o rosto do Elliot parece estar bem melhor do que ontem. O nariz dele, que tá quebrado ainda, ele tá um pouco menos vermelho, assim, e o corte no lábio dele parece tá um pouco melhor. Eu ainda tô sentindo uma dor no peito. Você constantemente sente essa Botar dor a no mão. peito, sim. Eu boto Ai, a meu mão Deus. assim. De eu tocar, dói? Você tocar não dói. Parece em alguns momentos fica mais potente. Como Entendi. se tivesse infarto que uma energia pulsando dentro de você. Tua cara tá melhor, eu acho. Rasgando a tua boca, esse caralho. Deixa eu ver. Eu abro mais a porta, ela tá vendo só tipo uma pontinha do meu rosto, da frestinha. Está melhor mesmo? Aí essa Você luz. abre. Eu não tô sentindo mais dor no meu rosto, quer dizer, meu nariz ainda dói um pouco. Mas muito melhor do que ontem. Teu nariz todo quebrado, fudido. Aqueles covardes. eu acho que aquela pancada de ontem também melhorou também. Ai, Falando covardes, eu ia pedir uma ajuda de vocês. Eita, e a gente hum, não é covarde. ia? Ah, A não. gente não é covarde. Vocês não. Ah, Tô falando pra me esconder mais desses covardes. Tem aquela torre ali na direita. E eu acho que aquele cara pode ter visão do meu armário. Eu queria trocar ele e botar lá em cima. Mas meio que eu não sou forte que nem vocês. Eu consigo. A gente pode fazer junto. Eu tomo cuidado pra não cair e vocês... Bem simples. Só não cair. Eu fico olhando pro Elliot assim. Não derrubem minha A gente vai cara. tomar bom, cuidado tá bom. com a casinha. poderia facilitar se você tirasse. Vocês querem suas mudar coisas o de armário de Só tem lugar, um então. travesseiro. Eu pego o travesseiro assim, eu tiro. Tá bom.
É. Falou, vamos colocar naquela outra parede ali, ó. Bora! Ok. Olha, vamos ter que tomar cuidado aqui, hein? Beleza. Tá, 3. o armário, ele é um armário grande. Então, vocês 3 podem ajudar a puxar esse armário para outro lugar. Eu vou pedir primeiro o teste de quem tá empurrando o armário, então. Mandei aí. Mandei. Vai! Natural, Caralho. rapaz! Ela pega, coloca no ombro e vai levar. Exato. Tá, isso é um 25 já, que é muito bom. Faz os testes de vocês, porque vocês estão ajudando, né? Vamos ver como vocês ajudam mais. 16. Ok, você tirou quanto, Hackei? 10. Vocês percebem que a Agnes, ela coloca as duas mãos assim na parte de baixo do armário, ela começa a puxar ele assim um pouco pra cima. Vocês só vão guiando o armário pra ele não cair. Parece que ela tá majoritariamente segurando o armário com a força que ela tem. E vocês começam a mover o armário para o outro lado da sala. Vocês todos colocam o armário no local. Isso, muito bom. Caramba! Boa. Pesado! Belusa, você pode empurrar sua cama também um pouco pra esquerda. Não sei se eles têm visão de você. Deixa eu dar uma olhada. Você só vai ficar do lado do pé fedido da Hypenia. E aí? É verdade. Eu quero olhar uma janela, mestre. Quero ver se tem aqui da janela, tem visão da minha cama. Intuição com presente. Quase um 20, mas não foi dessa vez. Tá bom. Cara, você não sabe dizer. Pra você, parece que tanto faz. Tanto faz, cara. Eu não tô nem aí pra isso. Se me vê, me viu. Se não me vê, é isso aí. Quer dizer, a gente não tá aqui fazendo nada, né? Longe, pelo menos. Exato. Tiro de sniper. Eles estão existindo. Também não é como vocês vão atirar, tipo, diretamente do quarto. A gente não vai fugir diretamente do quarto. Só quando a gente fugir de vez daqui. Mas é meio idiota pra não pensar. Faz um teste de percepção pra mim, ô Hypnia, você. Vamos lá. 5. 5? Pô, nossa, que delícia. Ok, você não percebe nada. Estabilizado ainda. Ai, Não tenho presença. ficou esticando assim. Ai, tá lá nos minhas costas. E aí, gente, o que vocês acham da gente dar um rolê aí? Bora. Um rolê? Mais poderoso, né? Parece muito pra cacete. Vamos aproveitar que a gente tem tempo. Aham. Mas, Enquanto isso, eu vou pegar minha adaga aqui, né? ok? Sempre bom. Adaga não. Esse trem de portão aqui. Porra, Vamos essa punhar. arma, não sei. Tá bom, faz um teste de percepção novamente pra mim, Agnes. Ele está tentando entender o que é um rolê. Ele não entende esses jogos. A gente nunca mais vai ver. No olho. Eu tropiquei. A gente nunca mais vai ver. Corrente. Tudo bem. Não é algo. Enfim, não. Ok. Você olha o travesseiro, assim, você joga ele um pouco pro lado pra você poder mexer na cama, você tira o seu negócio de dentro do colchão. Você tá com ele nas suas mãos agora. Eu pego ele assim, dou uma girada na minha mão, assim. Tá, Eu vai boto abusando, no você tirou o natural. Posso fazer você enfiar isso aí no seu pé, hein? Vai lá. Zoeira. Eu boto no meu bolso e falo: bom, tô armada. Bora. Alguém tá preparado aí? Tá preparado, Léo? Eu tô Léo. preparado. Sim, mas o que é um rolê? A gente vai sair andando? Aí, anda por aí. Anda por aí. Tudo bem, é bom coletar Velho. informações, observar nosso espaço. Você vê? Exato. Vamos olhar nosso perímetro e ver como é que os nossos inimigos agem. Tá? Beleza. Eu não quero ter inimigos. Nem eu. Quer dizer, Vocês tiram. além dos arrombados que mandam. Vocês tiram a cama do caminho, arrastam ela para o lado e vocês começam a sair do quarto. Eu acho que eu vou levar minha arma. É bom levar. Eu tenho Vai medo sua de arma? deixar, Nice. mas se Ô, Fallen. pegarem ela, eu estou fodido. O que vocês acham? Eu Bom, não sei atirar direito. bom, eu acho que tem um risco grande deles verem. Tipo, se você não souber esconder. no caso. Mas é bom levar. Caso tiver um plano B, se caso der alguma coisa errada. Eu não quero tirar com ela. Bom, Mas ela vai ficar mais segura comigo. Eu venho e pego ela. Beleza, você correto? pega a arma então. Eu entro dentro do armário. Ok. Olha que belezura.
vocês começam a sair do quarto de vocês. Um negócio. Ok. E vocês... Oi, pode falar. Esse quadro aqui, a gente olhou? Você não tinha reparado nesse quadro. Eu quero olhar. Beleza. Você olha para esse quadro e você nota que ele tem essa pintura aqui. A Piada. pintura anterior que vocês tinham encontrado acima era dos espelhos. Você vê essa pintura, ela parece mostrar o interior de o que parece ser uma caverna. Ela tem vários feixes de tinta respingados, como se alguém tivesse pegado um monte de tinta e colocado nas bordas pela parte de cima e a gravidade fosse puxando as gotas de tinta para baixo, sabe? Vocês já viram, é a pintura que tem uma estátua no meio. Parece que tem um rio nessa caverna Uhum. e no meio dele. E, inclusive tem o nome da arte na parte de baixo, Lágrimas de Trevas. Obrigado. Bem sombria essa arte. É, a gente tinha reparado aqui que a gente meio que veio pra cá, guarda as coisas correndo e desceu. É, realmente. Esse quadro é grande? Ele é grande. Ele tem 1 metro de altura, assim, dele. E ele tá tipo... Ele tá na parede, então ele tá a 1 metro do chão e ele tem 1 metro de altura. Então é quase 2 metros, assim, até o topo dele. Ó, eu vou colocar ele aqui pra vocês verem. Só espero que não fique muito grande. Ai. Aí, ó. Ficou. Ele é bem grande mesmo. Realmente. Dá pra usar isso pra alguma coisa. Eu vou tentar tirar ele da parede. Você quer tentar tirar ele da parede? Ué, Tudo É. bem. Você tira ele da parede. Ele não é pesado. Essa moldura ao redor dele parece ser uma parte sólida de uma madeira escura, meio amarelada. Talvez seja uma madeira bem antiga, por isso que ela tá nesse tom meio escurecido. Talvez a cor original dela fosse amarelo. Se a gente pegasse um prego, dá pra usar isso como cortina. É do que o colchão. é um Ou pra quadro. esconder algum furo na parede. Uhum. Eu pego ele. Tem alguma coisa atrás? Uma escrita? Do tipo? Você olha na parte de trás dele e você percebe que ele tem um monte de respingos de tinta nele. Parece que alguém tinha usado a parte de trás dele pra outra coisa. Tem nome de autor? Procura um nome de autor. Ok. Beleza. Você procura um nome de autor e faz um teste de investigação pra mim. Claro, meu bom homem. Eu tirei 22. 22. Você vê um nome no rodapé. Eusébio. Um tal de Zeb desenhou isso. Ok. Obrigado pela cortina, Eusébio. Eu venho até aqui na porta, aproveito a frestinha e jogo de trás da cama dela. Tá bom. Quando você coloca a mão no quadro, ô Elliot, tu percebeu que dá uma leve dorzinha assim no seu peito, cara. Ok. Pode ser que eu tava pegando pela moldura, quando eu tô colocando pra dentro do quarto, eu puxo o quadro assim. Tá bom. Eu Você puxa o tento quadro. encostar de novo. Tinta. Ok, você encosta de novo. E você tá sentindo o que eu falei, cara. Você Ai! coloca a mão no quadro e você tá sentindo aquilo que eu disse. Você tá sentindo uma leve dor assim no seu peito. Ô, gente! Oi? Encosta na tinta do quadro aqui, tu dói quando eu encosto. Eu encosto. Concordo também. Vocês três encostam na tinta? Ok. Só ela. Tá, eu vou pedir pra vocês fazerem pra mim um teste de vontade com presença. Vocês três. Rapaz. Rapaz. 25. 20 natural? Ok. Quanto você tirou, Raquel? 19 total. 19. Tá. Você sente alguma coisa esquisita nesse quadro, Agnes? Você sabe que ele não é um quadro comum. Ele te dá uma leve, sei lá, uma lembrança esquisita. Como se alguma coisa estivesse tentando forçar você a lembrar de algo, mas você não está conseguindo. Você, Ripner, por outro lado, quando você toca nesse quadro, você começa a se lembrar de umas coisas. Você se lembra daquela cena que a gente tinha visto na noite passada? Uhum. Aquela mulher fantasmagórica que estava assumindo o local da sua mãe na cena, ela começa a se distorcer e sumir de algumas dessas lembranças que você teve. Você recupera
2 de insanidade. Yes. Já você, Elliot, você precisa recuperar essa insanidade? Não. Então, acontece o seguinte: eu pedi pra você escolher um dos rituais que você tem, que você escolheu, pra você aprender agora com esse quadro. Eu deu da minha trilha, né? Amaldiçoar. Você coloca a mão na tinta desse quadro e um conhecimento começa a se estabelecer na sua mente. Parece que tem alguma coisa querendo falar com você. Talvez seja verdade querendo falar com Estou você. ouvindo. Mas ela te oferece um presente. Um presente que você já deveria ter recebido há um tempo. A dor forte que você sente no seu peito, ela começa ela percorre assim pelo seu braço e vai até o seu pulso e começa a formar um símbolo. É o símbolo do amaldiçoar arma. Isso dá umas leves estáticas assim na sua mão, de cores avermelhadas e laranjas. E fica um símbolozinho marcado, tipo uma mini tatuagem assim no seu pulso. Ok. Nossa, eu tô, tipo... Aqui, vocês não sentem quando encostam aqui? Assim, Eu tô nossa, vendo. você começa a sentir isso, você Tô sente vendo. um choque sentindo. leve. Eu estou sentindo a verdade. Eu estou descobrindo mais a verdade. Vocês olham pra mão dele, vocês começam a perceber a energia percorrendo assim um pouco a mão dele. Eita! Eu boto uma mão no meu peito, a outra vai pra minha mão. Eu levanto ela. A verdade está sendo gravada em mim. Você percebe que o cabelo dele, quando ele coloca a mão no peito, começa a ficar um pouco de pé, sabe? Eita! Agora eu sei. Eu sei a verdade. Ela quer me ajudar. Maravilha. Agora eu tenho, vocês estão vendo? Isso é real. Agora eu tô vendo. Acho que eu posso ajudar vocês agora. Só calma aí. Ok. O que ele vai fazer? Cara, eu começo a... Eu tiro a munição da minha arma, assim, eu começo a mexer nela, botando umas faísquinhas. É assim? Eu entendo, acho que eu consigo. Tá. Eu não vou usar isso agora, isso tem que ser usado na hora certa. Aí! Dependendo do que seja, pode ser útil, então. Uhum. É bom. Aí! Você sabe o que faz, o Fallen. Ô mestre, eu senti essa mulher estranha sumindo da minha memória. Né? Você sabe que ela tá presente em algumas partes da sua memória. Você só vê ela desaparecendo em algumas horas. Então, Uhum. parece que a sua memória do passado tá voltando ao normal, mas ela ainda tá um pouco corrompida pelo que você viu na noite anterior. Aí. Uhum. Eu não sei, essa mulher toda verde tá sumindo da minha memória. De algumas, pelo menos. Sumindo, eu não sei. Será que é o quadro? Deve ser o quadro, eu tô querendo o quadro, eu senti O quadro, a verdade está falando pelo quadro. Ele tá te mostrando. Mulher é falsa. É coisa que eles tentam acho que ela implantar em é. você. Se eles tirando. Parece que eu tô, sei lá, infectada com alguma coisa. Será que ela nunca existiu? Sei lá, foi algo artificial em mim? Olhando assim. Eu não sei, pode ser. Bom, pode Porque ser. você tá tirando? Você viu aonde? Eu não sei, eu só vi na minha mente. Eu não sei explicar. A música, Eu você sinto. ouviu aonde, amor? Lá embaixo, lembra quando a gente entrou? Que tinha aquele cara com a cicatriz no olho, os caralho. Tava vindo de lá? E a gente entrou. Tava vindo de uma porta. Assim, ele fechou e eu parei de ouvir a música. Aí eu ouvi de novo quando essa mulher apareceu. Aquele cara anotou coisa da gente? Realmente sim. Ele tem muito poder aqui. Ele é um dos principais nessa cidade. Você nunca ouviu falar dele? Não? Status por aí. Você morou aqui. Certeza? Sim. Você vai deixar o quadro. Óbvio que não. Precioso. Não vai ver, não. Eu vou guardá-lo. E. Vou entrar. Vê que negócio que eu tenho que Só fazer. uma coisa. Eu mordo a Pode ser. cama e os Eu acho caralho. que meu braço é... Você é mais Enquanto você tá fininho. caminhando, o Elliot, você acha esquisito da Ripina não se lembrar do presidente, né? De um dos presidentes dessa cidade, assim. Mas você começa a reparar em uma coisa, que você sabe de tudo isso porque você pesquisou, você procurou por tudo isso. Isso não parece ser um tipo de conhecimento público.
Mas não tem estátuas dele por aí? Tem estátuas de pessoas mais influentes da cidade, que são tipo o rosto da cidade, por assim dizer. Mas você conhece outros presidentes que cuidam de setores diferentes da cidade que não tem que não tem um destaque, por assim dizer. Tá bom. Então você repara nisso. Ok. Eu vou colocar o quadro dentro do guarda-roupa. Beleza, você guarda o quadro dentro do guarda-roupa e você começa a sair. Você vai tentar fazer. Você vai tentar. Encostar a Pode mão, falar. mas dói. Ou se, tipo, depois que eu aprendi, parou. Você sente que a sua mão tá sendo repelida quando você tenta colocar a mão de novo. Hã? Minha mão tá sendo, sei lá, afastada? Eita, Eu acho que é verdade, não quer mais falar comigo por enquanto. Será que é um tipo de força magnética que tá que tá... Possivelmente. Eu sinto eu não sei, a tecnologia dentro de mim, na minha mão. que louco. Entendo. Eu consigo mudar as coisas, eu consigo mudar a arma de vocês pra elas ficarem melhores. Isso vai ser bom. Só que vocês têm que deixar eu usar na arma de vocês. Claro que eu vou Antes de, deixar, sei né? lá, bater. Tá bom. Só pra avisar. Tá fechado. É crime com agilidade. Crime com agilidade. Manda pra mim, meu querido. Tá. Nossa, tirei 17. Tirou 17? Tá, você consegue puxar o negócio da porta um pouco assim. Você vê que não é uma solução definitiva. Assim, vai Sim. barrar quem estiver tentando entrar no quarto, mas se a pessoa fizer a mesma coisa que tu fez, ela consegue abrir a porta. Mas já é uma coisa, então tá bom. Mestre, enquanto isso, eu quero dar uma olhada em volta. Ok, tem gente? você dá uma olhada em volta para aquele cômodo que vocês já tinham passado e você repara uma coisa. Você repara que os corpos que estavam no chão das criaturas que vocês enfrentaram mais cedo, eles não estão mais lá, porém tem um rastro de sangue que parece ser feito com pegadas, indo em direção a uma porta mais ao fundo. Eita, acho que tiraram os corpos Ih, rapaz. e tem pegadas. Vamos dar uma olhada. Bom, Eu chego aqui, eu olho pro lado e vejo o quadro lá do outro lado. Sim, você vê o quadro do outro lado. olha os quadros também. Vem cá. Tem outro quadro. Entra. Ele pode dizer a verdade. Eita, eu vejo essas pegadas e eu tipo, vou passando esses anéis no meu pé. Ok. Parece que essas pegadas estão vindo da porta até a direção onde tem o sangue. Então, estranho. As pegadas, ela vem até o sangue sair. Aí, você já vê aquela técnica, eu não sei quais eles mais fazem, mas que, tipo, eles fazem o caminho, eles voltam, sabe, exatamente, e aí, sei lá, vai caçar, e aí eles vão procurar pelas pegadas, e as pegadas em volta. Eu não sei, eu quero olhar aquele quadro. Ei, mulher. Vocês estão indo, e, a gente? Agnes está indo junto com vocês. Olha só que eu encontrei. Elliot, você pode fazer um teste de inteligência pra mim. Com intuição com intelecto. Eu tenho mais 10. 26. Poxa, você para pra pensar, nossa, por que essas pegadas estão ao contrário? Você lembra que tinha 2 corpos aí. E quem tava aí era o médico que veio tratar de vocês. Ele pode ter pego os corpos pelos ombros e arrastado pra trás. Tipo, segurando os ombros do cadáver e indo andando de costas naquela direção. Pode ser por isso que as pegadas estão desse jeito. Entendi. E aí no processo ele deixa um monte de pegada de sangue no chão. Eu entrego o punhal pro Elliot e enquanto isso eu fico observando no chão assim, eu fico olhando as pegadas assim, o sangue, e olho pro buraco. Eita, eu que fiz isso. Foi eu que fiz isso? Foi você. Ficou putaça e Meu Deus. Você tá perdendo a memória? Eu Ela não não lembra do tinha passado reparado. Eu não tinha reparado nisso. Uau, muito sangrento. Tinha um corpos aí. Onde tá esse buraco tinha a cabeça do cara que tu estourou. Mas ignora esse buraco. Ok, Vamos ver o então. quadro? Tudo bem, já tô indo. Elliot, você chega em frente a este quadro que está vendo. É o quadro dos espelhos. Eu tinha observado esse só nunca toquei. Que quadro? Estranho. Eu vou tocar. Eu também. Eu toco também.
Ok, vocês três tocam no quadro e assim que vocês colocam a mão nele, uma coisa bizarra começa a acontecer. Vocês três que colocaram a mão no quadro começam a ver 3 mãos saindo de dentro do quadro para colocar as mãos em vocês. Vou pedir para vocês fazerem um teste de agilidade para mim com reflexos. Elas vão me pegar de qualquer jeito? Elas vão tocar você, sim. Vou fazer um teste de intuição. Tá. É porque é pro saber que é segurar a mão ou se afastar dela. Tirei 25. 25. Você começa a se lembrar de uma obra de arte antiga que parece ser a de um homem colocando o dedo no dedo de... como se fosse um deus descendo para a parte de baixo, assim. E você se lembra muito quando essa mão... Oi? Criação de Adão, eu acho. Sim. E você vê que essa mão, ela vai vindo com a mão aberta na sua direção, mas assim que ela tá chegando perto de você, ela coloca só o dedo, assim, na sua cabeça. E assim que isso acontece, quanto que vocês tiraram? Eu tirei 20 natural. 17. Beleza. Você desvia, Jujuba, e você, Ripina, tirou 17, você também consegue escapar da mão. Assim que vocês vão pra trás, as mãos de vocês que estavam tentando tocar vocês, elas se retraem para dentro da pintura novamente, só que ela toca você, Fallen. É assim que ela te toca... A verdade quer me tocar. Meu Deus. Assim que ela toca na sua testa, você começa a ter um vislumbre. Você começa a reparar em você mesmo. É como se você estivesse olhando para você mesmo, olhando para essa pintura. É como se fosse um espelho. O nome desta obra de arte é Reflexos da Natureza. E às vezes a natureza que está sendo refletida é a sua própria. Como que o Elliot se vê no espelho se a natureza primal dele estivesse sendo retratada? Natureza primal? Isso. Como que Caralho. ele é por dentro. Seria tipo como ele tá agora ou ele é desde... Como ele se enxerga. Ah, como ele se enxerga? Sim, pode ser como ele se enxerga. Mano, ele se vê como uma jarra que antes estava vazia e agora está coberta de conhecimento depois de muito tempo. Ele é uma jarra com água no meio Ok. das pessoas. Essa jarra completa de conhecimento agora começa a se transbordar, mas não é de uma maneira ruim, é de uma maneira boa. E ao mesmo tempo que essa mão ela começa a se afastar da sua cabeça, você sente a urgência de colocar a mão novamente no quadro. Eu coloco. Você coloca a mão novamente no quadro e você começa a sentir alguma coisa na sua mão. Você coloca a mão num objeto que parece ser algum tipo de disco grande. É como se eu estivesse tirando de dentro do quadro? Exato. Eu estou recebendo mais um presente. Eu vou tirando assim. Tá Tudo fazendo bem. dinheiro? Colhendo. Eu começo a tirar essa esfera, vocês viram tirando, eu acho. Vocês se afastaram, vocês viram que essa mão ela tocou a cabeça do Elliot por meio segundo, assim, mais ou menos. Depois ela volta pra dentro do quadro e o Elliot coloca a mão pra segurar alguma coisa e ele fala isso pra vocês. Quando ele começa a tirar, vocês todos veem isso daqui, que eu vou colocar aqui embaixo. Vocês veem esse disco desse formato. Eita! É isso! Um vaso! Um vaso! A verdade me mostrou minha verdadeira face. O disco. Realmente? Tem gravuras de folhas. Aqui é uma flor. É. Esse era o presente para aquele vaso lá embaixo. Que interessante. São 3. Essa imagem, ela retrata uma lagarta em meio a folhas e terra, como se ela estivesse se alimentando para se tornar outra. Mais um veio, mas veio só esse, né? Isso aqui é o símbolo de transformação. Ela me deu esse presente porque eu estou me transformando. Eu acho que tá no próximo. Se a gente conseguir nessa porra aí, a gente ganha um disco também? Eu não sei. Por que vocês rejeitaram? Por que vocês saíram? A verdade E está mais lá. uma coisa, calma aí. Ah, Calma aí que agora vem. Calma aí que agora vem o lado ruim.
Tá. Você leva 5 de pontos de dano de insanidade, ô Elliot. Se lembrar Ai, de como você se vê, não quer dizer que você sabe como você está agora. Só de pensar em todo o trabalho que você teve pra estar preso nesse local, isso te causa uma impotência. E isso fere o seu ego, o seu coração e, mais precioso, a sua insanidade. Ok. Com a minha resistência eu tomo 3. Mas eu começo a fechar o olho. Ai, não, eu não posso me lembrar. Ih, rapaz, Ah. vai. Ok. ver a verdade é também você ver o passado. Ah, não quero não. Eu Essa verdade vai tocar vocês, seus ignorantes, fugindo. Por isso que não ficam mais Vai que fortes. se mata. Eu quero saber do meu passado. Não, você tem que ter a mente forte. Vocês têm? Quer dizer, eu acho que vocês têm forte. Não sei. Acho que não. Pelo que eu vi, eu sou bem descontrolado. Mas é isso mesmo, eles querem te controlar. Isso é ter a mente fraca. Deixar eles te controlarem. Mas ele Por favor, descontrolado. toque. Eu olho pra ela assim, apontando pro quadro. Legal. Eu toco. Você Me toca. receoso, eu toco. Você coloca a mão no quadro e sua mão ela começa a se submergir, como se você estivesse colocando a mão dentro de uma piscina. Sua mão ela começa a ficar gelada e os seus olhos, a sua sensação que você tem é como se o quadro tivesse te puxado pra dentro dele. Faz um teste aí pra mim de vontade com presença. Ih, rapaz. Vou recuperar minha sanidade. 15. Melhor Ok. que 14. Você começa a ver você mesma como se você estivesse mergulhando no teto de um ambiente. Você tá olhando para baixo, você tá vendo um sofá, você tá vendo uma televisão antiga. Você vê uma senhora que tá sentada no sofá, mas ela não é uma senhora que está viva. Ela tá com a cabeça encostada na parte de trás e tem um monte de sangue assim no chão atrás dela. E ela parece estar olhando diretamente pra você, pra cima, mas você sabe que ela tá morta. Na esquerda, entrando dessa sala, você vê 3 figuras. Uma que abaixa a arma, que ainda tá com uma fumaça saindo dela, que começa a vir até a parte da frente e coloca uma garrafa em cima da mesa de madeira. Uma outra figura tem uma pá que tá coberta com uma camada quase que um pouco encrostada de terra e algumas outras pedras. E a última que entra no meio é uma mulher que fecha a porta atrás dela e tira o chapéu. Quando ela tira o chapéu, você consegue perceber que um dos olhos dela tá meio fechado e sangrando. Você vê você mesma. E a partir do momento que você olha pra você mesma, a sua outra versão olha pra você de volta e você recupera essa lembrança. Aparentemente, você tinha ido cobrar alguma coisa e você fazia parte desse grupo que entrou nessa casa. Você toma. Tome! Ok. Nossa, você toma 7 pontos de dano de insanidade. Ai, cacete! Tá bom. Nossa. Ei, Pinha, somos duas. As suas costas, elas começam a arder bastante depois que você começa a tirar a mão de dentro do quadro. E você se lembra disso que eu falei. Que foi isso? Não sei. Você viu? Você viu? Minhas costas. Ela te mostrou Me mostrou. suas costas. Vocês podem fazer um teste pra mim de percepção, vocês dois, quando ela tinha colocado a mão dentro do quadro. Ok. 14. 3. 14. 3, ok. Elliot, você é o único que percebe. Os braços na parte de trás, assim, parece que estavam saindo algum tipo de tatuagem que estava crescendo das costas dela para os braços, como se fossem raízes, tentando tomar os braços dela. E isso, assim que ela tira de dentro do quadro, essas raízes elas voltam e somem. O que foi isso? Sua tatuagem tentou mudar? De novo? Eu percebi? Ah. Meu Deus. Mas você se enxergou? Você viu sua verdade? Eu me vi. Eu me vi lá. Eu acho que. Lá onde? Eu não sei como explicar. É como se cobrando algo. Acho de alguma coisa. Cobrando? Posso dizer. Tinha visto um corpo de uma senhora. Tinha Ah. 3. Você era agiota? Ou algo do tipo? Eu não faço ideia, mas
Não. Você lembra que essas 3 pessoas que estavam junto com você, elas estavam usando roupas escuras, todas elas estavam bem organizadas. Você não conseguiu ver o rosto das outras pessoas, porém você conseguiu ver só o seu, né? Quando você tirou o chapéu da cabeça. E Ok. aparentemente esse machucado que você tem no olho, naquele momento ali ele estava sangrando. Então pode ser que antes daquele momento alguma coisa tinha acontecido pra você ficar com esse machucado no olho. Eu. E um dos homens tinha uma pá. Ok. Eu falo. Visto 3 pessoas. 2 eu Tá. não reconheci. Uma era eu. Tava com um chapéu. Tirei, eu percebi que era eu. Tava com essa cicatriz sangrando. Parece que tinha acontecido algo. Essa cicatriz? É. E acho que a Caramba. gente tava vestindo com umas roupas escuras. Tava bem vestido até. Não me lembro muito bem, mas estranha. Que eu era. Como é que era o chapéu, mestre? Só pra saber. O chapéu era um chapéu fedora. Imaginei. Meio de mafioso. Eu acho que era mafioso. Passado. Então você era uma agiota que foi enterrada viva. Eu não sei, tinha um cara com uma pá lá também. Então alguém. Eu tô confusa. Então alguém do seu grupo te enterrou. Viva! Porque você era agiota. Eu. Eles também Eles eram. também eram. Não sei, não. Você disse que tinha Tinha corpos? um corpo de uma senhora no sofá com um pescoço curto. E. Parecia que ela tinha Vocês levado um cobraram tiro na dinheiro cabeça. Porque tá, você. Eu achei. Você tinha visto que um dos homens que estava na parte da frente, ele estava abaixando a arma que estava com um pouco de fumaça, como se ele tivesse Ok. acabado de atirar. Ok. Desculpa, enganei. Ele levou um tiro. Ela levou um tiro na cabeça dos caras que estavam comigo. Deu um tiro. Meu Deus. Vocês matavam idosos? Realmente sim. Será que vocês eram aqueles caras que ligam pra velhos filhos, algo do tipo? O que você tá falando? Espaço pra trás. Eu não tô entendendo nada, mas. Eu também não. Deixa eu ver sua tatuagem. Ela pode ter mudado, eu vi ela se mexendo. Tá. Olha, eu vou levantar a blusa de novo. Mudou alguma coisa? Você só percebe que os traços da parte de baixo da tatuagem. Vocês conseguem ver a tatuagem dela, né? Tá pra todos vocês verem. Deixa eu ver. Consegue, tá lá no journal. Aham. Beleza. A tatuagem da Agnes, ali no. Cadê? Calma aí, rapidão. Aqui, tatuagem. A tatuagem na parte de baixo, as raízes da árvore, por assim dizer, elas parecem ter crescido um pouco mais. Agora elas estão pegando mais ou menos um pouco da parte de baixo das costelas da Agnes. A sua tatuagem aumentou? Olha aí. Ela tá até suas costelas agora. Eu olho um pouco assim. Que estranho. Eu acho Eu não que... conseguia ver nada. Agora que você olha um pouquinho de lado, você meio que vê uns tracinhos preto aqui. Eu acho que eu entendi. Acho que se eu descobrir mais da história, talvez essa árvore cresça. E aí, sua Parece uma árvore genealógica, não é? E essa tatuagem vai, sei lá, crescendo pelos braços, caralho. Essas porra. Que nem aconteceu quando você ficou putaça. Fez aquele buraco na ponta. Agora tem uma É isso. tatuagem também, né? No meu punho tem uma tatuagem. No. Ô, mestre. Na sua. Não é punho, é na sua. Esqueci o nome dessa parte aqui. Pulso. Não. Isso, pulso, exatamente. Que é o mesmo lugar. Não, Pulso é falou o punho? negócio Você não que falou põe. punho? O punho é onde fica o pulso. Ok, tá bom. Achei que punho fosse a mão fechada. Eu também, por isso que eu falei. Mas enfim, Também. Eu tô meio louco, então. Tá bem, mas eu tenho uma marca agora, né? tem uma marca, sim. É o símbolo do amaldiçoar arma. Está vendo? Eu mostro assim, eu abaixo um pouco minha manga. Que bonito. Eu quero comparar os traços. Da hora. Os traços, Não é nem os traços, eu quero ver se a tinta... Parece ser tinta o que tem a marca? o que tá com você... O que tá com você parece mais uma cicatriz. Ele não tá em formato de tinta. Ele parece uma cicatriz de queimadura. Meio avermelhado, assim. Ah, entendi. Eu olho assim, Não, é bem diferente. O meu é mais legal. O meu é mais diferente. Ela mostra as marcas que ela tem no pescoço, assim. A minha parece que vai crescer e cobrir meu corpo inteiro. Uma pergunta. Ah, Você fez aquele ritual, né? Mas o que aquele ritual fazia mesmo? o dia que eu comi a mulher lá? Não, o que você falou que o seu pai... Esse ritual. Então,
Eu lembro que o ritual dizia que ingerir uma pessoa tipo, adquirir o conhecimento dela, tá ligado? Conhecimento, força, poder. Força. Tá, ingerir uma pessoa? É tipo igual que você fez ali. É. Devorar ela. Não, Ah, não então esse nada. ritual te dá essa habilidade? Deve ser algo parecido que eu ganhei. Eu não sei se tem algo novo, sei lá, tirei nessa pessoa. Eu lembro que eu se olhando, assim. O quê? Assim, eu não sei se tirei aquela mulher, sei lá, eu ganhei alguma coisa. Eu não sei, aquela mulher não tinha muita coisa pra você ganhar, eu acho. Mas sei lá, vai que se você comer a Agnes, você fica mais forte. Pode ser? Que É só isso? hipotético. Nem pensar. Hipotético, cara. Calma. Vocês vão ser ligados. Tá. Aí, tá pensando em explorar mais pra aquele corredor onde tem os quartos? Olhar os quartos? Não, o corredor dele, né? Que tem, eu vi entrar na porta ali. Não vou entrar na porra dos quartos, né? A porta deve ser um quarto, não? Não, porta de madeira, não é de ferro. Vamos. Pode Bora. ter um quadro. Eu quero achar mais quadro. Também. As coisas que vão dizer a verdade. Você não tocou no quadro, viu, Hipner? Só usando. Ok. Deixa aquele quadro Vou lá. fazer um teste pra ver se... É só pra você não achar que você tocou no quadro já, enfim. Eu não vou indo. Vamos, você não vai tocar? Ok. Ela... vai que não. Vai que eu descubro alguma coisa? Sim. Vai levando. Será que você vai ver essa mulher de novo? Talvez. Pode ser Sim, também. encontre ela. Coloca a mão. Faz ele feito Você sonoro. coloca a mão? Aceite. Sim, eu coloco. Faz um teste de vontade com presença pra mim, por favor. Nossa. Senhora. 19. 19. Ok. Você começa a colocar a mão dentro do quadro e você tem uma sensação um pouco diferente. Você começa a escutar tambores na distância, como se alguém estivesse batendo tambores. Você olha para trás e a sua visão inteira dessa sala começa a virar uma visão verde, como se você estivesse no meio de uma floresta. Você começa a ver floresta para todos os lados. E esses tambores que estavam na frente agora começam a ficar atrás de você. E quando você olha para trás, eles começam a ficar na sua frente, cada vez mais perto. Você escuta balbuciar de pessoas na floresta, como se fossem gritos meio abafados, como se fosse alguém tentando alertar alguém sobre alguma coisa. E assim que você olha de novo para trás, você vê uma pessoa, ela tá sem a camisa, ela tá usando o que parece ser uma vestimenta feita de folhas na parte de baixo das pernas. Ela tá usando umas botas que parecem ter sido feitas com pele de animal e outras coisas. E ela tem vários adornos, assim, nos braços, no punho. E na cabeça dela, ela tá usando uma máscara que parece ter sido talhada de madeira. Ela olha, assim, pra você. E assim que ela olha pra você, ela começa a vir na sua direção pra te entregar uma coisa. Você olha pra ela e você começa a ver o seu livro que você tinha aprendido. Você vê o seu livro, você começa a ficar esperançosa de ter ele de volta. Mas essa esperança, ela dura pouco. Quando você pisca, você sente que você está tirando a mão de dentro do quadro. E você puxa uma coisa de dentro do quadro. Infelizmente, não é o seu livro, mas é uma parte de uma carta. Você toma 3 de dano de insanidade. Você encontra parte dessa carta e a parte de baixo dela está cortado. Você vê que tem umas coisas amareladas, como se tivesse sido chamuscado essa carta. E você encontrou uma carta de insanidade. Toda vez que você quiser, por cena, você pode consumir parte dessa carta para revelar o resto do que tem dessa backstory. Porém, se você consumir ela inteira, você vai descobrir algo terrível no final. Como assim algo terrível? Pode ser qualquer coisa. Se você ir consumindo cada parte da backstory, você vai recuperando pontos de insanidade que foram perdidos. Mas, porém, como eu disse, se você ler a história até o final, alguma coisa terrível vai ser descoberta. Você tira a sua mão dentro do quadro e vocês todos veem a Hipner com o papel na mão assim. E você tomou o dano de sanidade que eu falei. Não é. Ela fica triste.
Ele também te presenteou. O que é isso? Vocês percebem que é um papel que a parte de baixo dele parece estar chamuscada, como se estivesse queimando ainda, mas não queima o papel. Essa folha aqui. O que tem nela? Isso me mostrou um sentimento de ser amada, o de fazer parte de algo ou de alguém. Qual é o meu problema? Aí. Chamuscado. Parece aquela folha que ela tinha mostrado antes. Ser do mesmo material? Não parece ser do mesmo material que a outra foi. Eu não entendo nada, mas isso é pra você entender. Isso é seu, não é de sua verdade. Eu não sei muito não, mas eu tô interessado em saber o que é isso aqui. É aqui, né? Sei. Tá, guarde esse papel. Tá rasgado, pode ser que tenha, mas sei lá, o resto. Eu guardo assim. E... Você tem o sentimento, Ripner, de que se você quiser ler o resto, parte da folha vai começar a ser revelada. Tudo bem. Quer dizer, eu posso meio que ler um pouco mais. Eu não sei se eu sinto. Se vocês quiserem. Isso é seu. Não tem que ter nada. Você tem que saber se você quer saber a verdade. Isso, insanidade. Ou continuar né? sendo uma tola. Recupera a insanidade, assim. Vou subir. Vai consumir parte. Vou. Tudo bem. Você se concentra no papel e começa a tentar ler o resto. E como se fosse uma chama, começa a brotar da parte de baixo do papel, queimando inversamente essa folha. E parte dela vai começando a ser revelada. Ela segura o papel assim, os olhos também que reviram. Pra você dizer, aí, apareceu! Olha! Que foda! Começa a aparecer e você pode ler. Você recupera 3 de insanidade lendo essa parte. Não me ver como a solução é o problema, mas todo mundo erra. Ele vai me amar, ou uma cova eu irei cavar. Ele vai me amar, ou em uma banheira ele vai se afogar. E? Isso é uma pessoa obcecada que, sei lá, se você deu uma pessoa, ela te mata. Simples assim. Bom, eu vou me enterrar. Não olha pra mim, eu não faço ideia do que seja isso. Eu vou deixar aqui no journal, pra vocês poderem seguir. Né? Vamos seguir em frente. Vamos andando aqui. Vamos. Tá, podem ir na frente.